O amor é o tema central desta história sobre dois estudantes sentados em uma sala de aula. Enquanto as histórias ao longo da história descrevem o amor como doce e envolvente, a garota admite que não entende esse sentimento de forma alguma. Kamishi Shigio é uma artista de mangá genial que escreve histórias de romance, apesar de nunca ter experimentado o amor verdadeiro, frequentemente se perguntando o que ele realmente é. Enquanto um garoto cozinha ao fundo, uma voz chama Shigio perto do prédio da escola. Um garoto a para no corredor e a convida para sair. Shigio olha para ele com uma expressão vazia e diz que não tem interesse nessas coisas, indo embora e deixando-o sozinho no corredor. As pessoas ao redor cochicham sobre como a rejeição foi fria, especialmente porque quem se declarou era um veterano. Dois garotos a observam se afastar e comentam sobre sua reputação como a bruxa da sala de preparação de arte. Shigio é uma talentosa estudante do 2º ano de artes e filha de um pintor famoso, mas sua natureza distante fez com que todos os outros membros do clube de arte desistissem. Ela segue em direção à sala de preparação de arte, enquanto rumores se espalham de que ela realiza rituais estranhos lá à noite. Um homem dentro da sala brinca com esses boatos e a chama de Bruxa-sama. Shigio reclama que não é culpa dela, já que o veterano se declarou em um lugar tão público, enquanto o homem sugere que ela deveria tentar ser mais discreta. Ele comenta que o garoto foi corajoso e pergunta por que ela não tenta sair com ele, mas Shigio responde imediatamente que não. Encostando-se no sofá, ela explica que não conseguiu sentir nem um pouco de amor vindo daquele garoto. Sentando-se, conclui que ele só a queria por causa da fama e da aparência. O homem diz que ela tem uma visão muito pouco romântica das coisas. Shigio pergunta quem ela pensa que é, e ele suspira, admitindo que ela está certa. Shigio é, na verdade, Renji Shashijo Sensei, a criadora do famoso mangá de romance intitulado Love Riddle. O homem coloca uma caixa de cartas de fãs sobre a mesa, enquanto Shigio se pergunta se deveria contar a verdade para todos. Ele a avisa que isso só causaria mais problemas, dizendo que os fãs ficariam devastados ao vê-la trabalhando em uma sala cheia de lixo. Shigio rebate dizendo que ele falou que ela podia fazer o que quisesse, mas ele responde que não quis dizer que ela deveria transformar o lugar em um lixão. Ao notar a pilha de tigelas de macarrão instantâneo, ele comenta que ela não está se alimentando direito e alerta que não poderá cuidar dela se ela ficar doente. Shigio pede que ele ignore isso por enquanto, pois não poderá continuar vivendo assim por muito tempo. O homem a encara com uma expressão neutra e pergunta se ela está passando por outro bloqueio criativo, sugerindo que tire uma pausa. Ele diz que ela deveria tentar aproveitar uma vida normal de colegial pelo menos uma vez. Shigio pede que ele não se preocupe, mas ele responde de forma direta, que provavelmente não tem amigos nem namorado. A comentário a atinge e ela sente o peso dessas palavras. Olhando para seu trabalho, Shigio afirma que todo o seu amor vai para o mangá. Ela diz que não se importa com o mundo real, desde que possa continuar desenhando. O homem pede que ela não exagere e que apareça nas aulas de vez em quando. Shigio concorda e começa a trabalhar em sua próxima página. O sinal da escola toca e Shigio percebe que já é meio-dia, ficando surpresa com o quão rápido o tempo passou. Ela descobre que acabou o macarrão instantâneo e fica com preguiça de comprar mais, decidindo simplesmente não comer por enquanto. Ela ri e admite para si mesma que pode realmente desmaiar se continuar vivendo assim. Com uma dor de cabeça começando, Shigio percebe que não consegue pensar em novas ideias. Ao olhar para seu mangá, sente que algo essencial está faltando na história. Sentada à mesa, implora por uma ideia, pensando que o mangá é a única coisa que lhe resta na vida. Ela ouve uma batida na porta e percebe que alguém está entrando.
Um garoto e uma garota entram para deixar dever de casa e comentam que a sala parece ser habitada por uma bruxa. Shiju se esconde atrás de um painel e culpa o professor de arte por ter deixado a porta destrancada. A estudante encontra um exemplar do volume mais recente de Love Riddle sobre a mesa. Shiju se surpreende ao ouvir os dois conversando sobre seu mangá. O garoto diz que o novo capítulo foi muito bom e eles discutem os personagens, animados com o que vai acontecer a seguir. Shiju escuta escondida e admite para si mesma que nem ela sabia para onde a história estava indo. Ela observa que, embora os dois pareçam não ter nada em comum à primeira vista, eles se conectaram imediatamente por causa do mangá. Shiju os classifica como uma garota popular e um otaku patético, mas pensa consigo mesma que consegue sentir o cheiro do amor entre eles. Ela percebe que a garota esconde seus hobbies dos outros, dos colegas de classe, mas o garoto descobre o segredo dela por acidente. Os dois têm uma conversa secreta sobre mangá e Shijuo se emociona com a expressão gentil da garota em relação ao rapaz. Ela começa até a babar enquanto sua criatividade entra em ação. Shijuo reflete que, embora não tenha sentido nada naquela manhã, ver aqueles dois lhe trouxe uma faísca de inspiração. Seus olhos brilham ao observar o garoto falar. De repente, ela se joga no chão e começa a rabiscar freneticamente várias folhas de papel. Ela não entende por que as ideias estão surgindo tão rápido. Termina o rascunho do próximo capítulo e sente como se o bloqueio criativo tivesse sido uma mentira. Decide que precisa agradecer aos estudantes. Enquanto os dois se preparam para sair, o garoto para a garota e começa a dizer algo. Shijuo observa atentamente de seu esconderijo. O garoto, nervoso, pergunta se eles podem tentar sair juntos, deixando Shijuo olhando em choque. Seu coração dispara enquanto assiste à confissão. Karasuma espera, corado e nervoso por uma resposta. Shijuo fica fascinada, pensando que aquilo é um exemplo perfeito de uma confissão de amor real, e torce mentalmente por ele. Fushimi permanece em silêncio por um momento, enquanto Shijuo aguarda ansiosamente. Fushimi olha para baixo, agradece pela confissão e o rejeita educadamente, dizendo que sente muito. Ela esclarece que não é porque o odeia, mas explica que só se interessa por pessoas que sabem desenhar. Shijuo fica completamente perplexa por um motivo tão estranho para a rejeição. Karasuma fica devastado e se joga sobre um banco da sala. Ele chora sobre a mesa, lamentando que sua juventude acabou. Shijuo observa tudo, sentindo um enorme constrangimento. Karasuma murmura que deve ser divertido saber desenhar. Ele lembra que no ensino fundamental disseram que seus desenhos eram horríveis. Shijuo, sentada atrás da divisória, começa a se perguntar se ficou animada à toa. Ela relembra a interação entre os dois e questiona se aquilo realmente era tudo o que havia na conexão deles. Decide que não pode deixar aquilo terminar assim e tenta se mover, mas acaba tropeçando em uma garrafa. O barulho assusta Karasuma. Shijuo cai no chão, espalhada entre o lixo e derruba um frasco de tinta. Karasuma olha e fica chocado ao ver alguém jogado no chão. Em pânico, diz que vai chamar um professor e uma ambulância. Shijuo rapidamente segura o braço dele para impedi-lo. Seu estômago ronca alto e ela pergunta se ele tem algo para comer. Karasuma percebe que ela caiu por causa da fome e comenta surpreso que não imaginava que isso ainda acontecia no Japão moderno. Shijuo manda ele parar de se impressionar e ajudá-la. Karasuma procura na mochila e oferece seu bento. Ela pega a marmita e agradece. Shijuo se senta e começa a comer. Pede desculpas pelo comportamento e agradece novamente. Ao dar a primeira mordida, fica visivelmente surpresa com o sabor. Continua comendo rapidamente enquanto Karasuma diz que está feliz por ela gostar. De repente, Shijuo começa a chorar enquanto come. Karasuma se assusta e pergunta se ela está bem. Ela enxuga as lágrimas e diz que fazia muito tempo que não comia algo tão delicioso. Agradece pelo bento de nível mundial, mas ele insiste que é apenas uma refeição caseira comum. Karasuma comenta que Shijuo é uma pessoa estranha e ela ri de sua própria reputação entre os estudantes. Ela pergunta o nome dele e ele se apresenta como Shou Karasuma.
Karasuma pergunta se pode limpar a sala, pois a bagunça o deixa desconfortável. Shijou permite e pede desculpas pelo estado do lugar. Ele pensa que limpar vai ajudá-lo a se distrair e começa a recolher o lixo e organizar tudo. Enquanto isso, Shijou continua comendo e percebe que a comida tem gosto de refeição caseira. Reflete que sempre esteve ocupada demais para apreciar a comida, geralmente comendo apenas para matar a fome. Ela se lembra de quando comia com a mãe no passado e se pergunta quando foi a última vez que teve uma refeição de verdade. Olha para baixo pensativa. Karasuma pega uma grande pilha de papéis, enquanto Shijou termina o almoço no sofá. Ele percebe que o volume de mangá que está segurando ainda não foi lançado. Nota também vários rascunhos e folhas de planejamento misturados ali. Shijou ri de forma nervosa ao perceber sua descoberta. Karasuma começa a juntar as peças ao observar os manuscritos. Shiju percebe que o segredo foi revelado e diz que não tem escolha a não ser admitir a verdade. Ela faz uma pose dramática e declara que, na verdade, é a bela artista de mangá do ensino médio Renji Shiju. Karasuma não acredita nem um pouco, achando mais provável que ela seja apenas uma fã obcecada ou filha da autora. Enquanto ele continua duvidando, Shiju começa a desenhar em altíssima velocidade. Ainda assim, Karasuma insiste que ela parece mais uma fã extrema do que a verdadeira criadora. Então, Shiju apresenta um desenho perfeito em seu estilo característico, como prova final. Karasuma finalmente entra em choque ao perceber que sua senpai da escola é realmente a famosa Shiju Sensei. Ele conclui que ela deve ter estreado ainda criança e iniciado sua serialização no ensino fundamental. Shiju coça a cabeça e admite que suas notas pioraram porque passava todo o tempo desenhando. Karasuma se pergunta por que sua identidade não é pública. Shiju explica que mantém isso em segredo para que as pessoas leiam seu mangá sem preconceitos e para evitar problemas na escola. Karasuma pergunta se foi um erro ela contar isso a ele, mas Shiju responde que era justo depois do que aconteceu. Corando, ela admite que sentiu que precisava ser honesta, já que acabou de presenciar a confissão particular dele. Karasuma fica visivelmente abalado com essa revelação e pergunta desesperado o quanto da rejeição ela viu. Shiju responde que viu tudo, acrescentando que praticamente vive naquela sala. Karasuma cobre o rosto implorando para que ela esqueça aquele momento constrangedor. Shiju ri e diz que ele parecia até fofo fazendo birra depois de ser rejeitado, o que faz Karasuma chamá-la de bruxa novamente. Ela então suaviza o tom e diz que a confissão dele foi realmente muito legal, garantindo que a garota com certeza sentiu a sinceridade do amor dele. De forma direta, Shiju pergunta o que exatamente ele gosta na garota, questionando se é o rosto ou o corpo dela. Ela até comenta sobre a aparência da menina, o que faz Karasuma chamá-la de vulgar. Karasuma confirma que era para sua crush, mas diz que ela acabou ajudando ao comer em vez de deixar a comida ser desperdiçada. Shijou olha para o recipiente vazio em suas mãos e solta uma risada, finalmente entendendo por que a comida parecia ter sido feita com tanto cuidado. Karasuma concorda que o sabor faz sentido, considerando o motivo pelo qual ele preparou a refeição. Shijou ri e diz que o ingrediente secreto do bento dele era, na verdade, o amor. Karasuma fica cético e pergunta se uma artista profissional de mangá deveria mesmo dar esse tipo de comentário, questionando se ela não é apenas uma criança. Shijou afirma que o amor dele é genuíno e aponta que a garota claramente também o valoriza, com base em suas expressões. Ela demonstra frustração por ele ter sido rejeitado por um motivo tão ridículo e declara que nunca aceitaria um desenvolvimento de história assim. Aproximando-se dele, diz que ele deveria praticar desenho para mudar a opinião da garota e conquistá-la. Karasuma fica surpreso com a proximidade e intensidade dela. Shijou explica que, treinando desenho, ele pode se distrair da dor da rejeição e, ao mesmo tempo, aumentar suas chances com a garota. Karasuma recusa imediatamente, dizendo que ele e a garota nunca fizeram parte do mesmo círculo social.
Shijō rebate que justamente essa diferença é o que cria o drama e começa a anotar as características dele, como baixa motivação e honestidade. Ela comenta que essa energia meio patética faz com que ele pareça um protagonista moderno. Karasuma insiste que a desculpa da garota de só gostar de quem sabe desenhar foi apenas uma forma de rejeitá-lo especificamente. Shijō diz que esse é exatamente o ponto que ela quer destacar. Ela explica que as pessoas normalmente não usam um motivo tão específico para rejeitar alguém, a menos que tenham suas próprias razões ocultas. Por fim, Shijō pergunta a Karasuma se ele consegue sentir que a garota não está completamente desinteressada nele. Karasuma cora e admite que sente sim que ela o valoriza um pouco. O que Shijō interpreta como uma confirmação de sua teoria. Ela propõe que, já que a garota gosta do mangá dela, deveria ser ela quem ensinasse Karasuma a desenhar. Ela se oferece para ajudar em tudo, desde o planejamento até a edição, mas Karasuma recusa repetidamente. Ele diz que não pode incomodar tanto uma autora famosa. Shijō responde para ele não se preocupar com formalidades, pois ajudá-lo também traria benefícios para ela. Ela confessa que estava passando por um bloqueio criativo, mas conhecer Karasuma a encheu de novas ideias. Explica que quer ser sua aliada e apoiar seus esforços. Karasuma fica ainda mais hesitante ao perceber que Shijō quer usá-lo como modelo para seu trabalho. Shijō implora por sua ajuda e promete recompensá-lo adequadamente. Karasuma olha para baixo e diz que não tem nada de especial em sua vida que pudesse interessar a uma autora famosa. Ele explica que simplesmente não conseguiu mais conter seus sentimentos naquela ocasião. Shijō escuta e concorda com ele, admitindo que esse sentimento chamado amor é exatamente o que ela não entende. Karasuma fica chocado, perguntando como isso é possível, já que ela escreve romances tão populares. Shijō cora e desvia o olhar, dizendo que comédias românticas são apenas fantasias. Karasuma a observa enquanto ela tenta se explicar. Shijō confessa que, apesar de já ter recebido várias declarações e interesses amorosos, nunca experimentou o sentimento de amor de verdade. Ver a confissão de Karasuma a fez perceber pela primeira vez que o amor realmente existe no mundo real. Ela admite que seu coração está... Karasuma explica que simplesmente não tem tempo nem energia para corresponder às expectativas dela. Shijō o encara, surpresa, e pede desculpas, admitindo que tem o hábito de falar sem considerar a situação dos outros. Karasuma tenta dizer que ela não precisa se desculpar. Ao olhar para ela, sente que depois de tudo o que ela disse, seus sentimentos já foram correspondidos de alguma forma. Ele então mostra a sala, agora completamente limpa, e diz que está na hora de ir para casa. Shijō fica chocada com o quanto o lugar ficou organizado. Karasuma a alerta seriamente para se alimentar direito, dizendo que seria um problema para ele se ela ficasse doente e não pudesse mais desenhar seu mangá. Shijō abaixa o olhar, um pouco abatida. Karasuma admite que também é um pouco preguiçoso. Shijō reflete que sempre acaba nesse estado quando um prazo se aproxima. Ela ri e se pergunta se deveria contratar alguém para cuidar das tarefas. Antes de sair, Karasuma a chama. Ele pergunta se pode preparar um bento para ela todos os dias. Shijō cora profundamente e pergunta o que ele quer dizer com isso. Karasuma sugere que pode cuidar das tarefas dela se ela o ensinar a desenhar enquanto trabalha. Ele quer um lugar onde possa usar suas habilidades. Shijō percebe que é uma ótima ideia e sugere contratá-lo como seu discípulo. Karasuma acha que isso parece bom. Shijō concorda, percebendo que isso melhoraria sua vida enquanto permitiria observá-lo para seu mangá. Ela segura as mãos dele e promete ajudá-lo a ficar com a garota. Em troca, exige que ele mostre a ela o seu amor. Os dois se encaram intensamente. Do lado de fora do prédio da escola, Karasuma diz que deixará tudo nas mãos dela. Shijō diz que ele deve chamá-la de mestra, pois começar com boas maneiras é importante. Ela comenta que ter um discípulo de uma bruxa parece exatamente como um enredo de mangá, e pergunta se ele está bem com isso. Karasuma o olha com os olhos arregalados. Shijō então lhe entrega um caderno de rascunhos e diz para ele preenchê-lo.